Ok, Maria Alice, com a palavra. Boa noite a todos que nos honram com a sua presença nesse momento que estamos comemorando, na verdade, celebrando o Dia Nacional do Voluntariado, instituído no Brasil pela Lei 7.352, em 28 de agosto de 1985. E regulamentado em 1990 pela Lei 9.608. Nesta live estamos com a participação da Marisa Irene Castanho, que é a presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Estamos com a Joanice Bezerra, Ana Luísa Sanfor Feitosa, Mônica Pagel Aidelwein, a Rebeca Lescher e Maria Alice Moreira Banfi. Eu acho que acertei os nomes, certo? Bom, a minha conversa agora com vocês é uma reflexão sobre o projeto social incluído no nosso projeto de vida. Nós temos projetos de vida. Aprendemos a fazer projetos de vida ou nos obrigamos a fazer, ao longo da nossa vida, projetos de vida. É conhecido, não é? Que projeto social é um plano ou um esforço solidário que tem como objetivo melhorar um ou mais aspectos de uma sociedade, e essas iniciativas, elas dão potência à nossa cidadania e consciência social aos indivíduos, envolvendo-os na construção de um futuro melhor. Muitas vidas são transformadas pelo nosso trabalho nos projetos sociais. Importar-se com o outro. Gostaria de firmar bem essa palavra. Importar-se. Ela é fundamental para nos mover. Importar-se com o outro. Ir além de nós. Ir além dos nossos interesses, ir além dos nossos desejos, das nossas coisas que estamos, né, com premência, é o meu dia, é meu trabalho, importar-se com o outro também, além das minhas sobras. Então, isso deve estar nos nossos projetos de vida. Projetos sociais incluídos nos nossos projetos de vida. Eu vou casar, eu quero ter filhos ou não quero, eu quero morar em uma cidade grande, ou numa cidade pequena, eu quero ter um cachorro, 2 ou 3, ou gatos, e eu também quero participar de um projeto social. Ir além, então, dos meus projetos pessoais. Porque quando eu assumo um projeto social, é para eu ser. Esse ser, eu grafo aqui com letra maiúscula. Quando eu estou envolvida com um projeto social, eu sou. Porque eu me transformo, eu cresço quando atuo num projeto. Vou além de mim, pois eu pergunto: o que eu faço com aquilo que sobra de mim? O que eu faço com os meus talentos? Qual é a visão de mundo que me move? Assim, eu aponto para a minha liberdade e a minha independência profissional, a minha emancipação social, política. Com isso, eu viso e atuo na promoção da paz, da lucidez e do bem comum. Que é condição
para eu ser feliz. Concluo. Como não incluir um projeto social nos meus projetos de vida? Eu convido a Joanice Bezerra, presidente da seção Bahia de Psicopedagogia, para falar sobre o ser voluntário. É um prazer imenso, é uma alegria estar aqui para conversar sobre esse tema tão relevante, importante. E quando no nosso projeto de vida, como falou Maria Alice, está incluído o ser voluntário. Ser voluntário é algo que é especial. Ser voluntário em qualquer projeto social significa que nós estamos indo além, nós transcendemos os nossos objetivos, porque o profissional que se torna voluntário, ele mostra para si e para o outro como ele é especial. Não é especial de ser o melhor, mas é alguém que já está se colocando no lugar do outro, que está deixando seus momentos de lazer, alguns momentos que poderiam estar sendo dedicados para qualquer outra ação, para o repouso, em função de um outro ser, que, consequentemente, reflete em si mesmo. Então, assim, olhando na prática, nos nossos currículos, nas análises curriculares, onde nós colocamos que somos profissionais, seguindo a lei do voluntariado, a 9.608, faz toda a diferença. Mais tarde vamos falar dos projetos sociais enquanto psicopedagogos, mas agora nós estamos refletindo sobre ser voluntário em qualquer setor, em qualquer trabalho. Porque ser voluntário nos coloca num diferencial maravilhoso nesse processo de aprendizagem. Eu espero que eu consiga projetar. Eu estou conseguindo? Vocês estão vendo? Sim, estamos. Ai, que bom. Estou aprendendo. Então, nós temos aqui ser voluntário. Eu acho que eu tirei. Eu coloquei interromper. Vou começar tudo de novo. É uma questão. Gostaria. Agora sim. Pronto. Vamos seguir. Isso aqui. Pronto. Ser voluntário, né? Então, por que celebrar? É um motivo de celebração esse trabalho, e para a nossa reflexão, nós vamos ver algumas questões. Ser voluntário é ampliar a visão de mundo e de sujeito, conforme falou Alice agora. Nossa visão se amplia, nossa visão de mundo, nossa visão de sujeito, consequentemente, a visão conosco mesmo. É desenvolver a capacidade de empatia, não de ser o outro, porque cada um tem a sua história, cada um tem seu processo, cada um é um indivíduo, mas de sentir, de me colocar no lugar do outro, para que eu possa ir em busca de possibilidades e alternativas para melhorar as condições sociais, enfim, no ser social, no ser integral, que nós temos esta visão ampliada. Desenvolver solidariedade, sentimento de pertencimento, enquanto indivíduo e enquanto ser social que nós somos.
Ser voluntário é despertar a nossa humanidade e a nossa responsabilidade social. Então, cada ação do ser voluntário vai desenvolver, vai criar um impacto social que vai fazer a diferença na vida do indivíduo que atendemos e de todos que estão com este indivíduo. Ou seja, é uma ação que se amplia, que se desenvolve, que cresce a cada situação, a cada empreendimento. Ser voluntário é olhar e escutar com sensibilidade. O meu olhar e a minha escuta, ela se desenvolve a tal ponto que, nesse olhar e nessa escuta, que não basta só ver, não basta só ouvir, como nos diz a Alicia, ele se amplia, é um olhar e uma escuta sensível, porque eu vou olhar aquela pessoa, aquele outro indivíduo, aquele próximo, aquele outro ser, que necessita de mim enquanto profissional, de mim enquanto pessoa, e eu estou ali desenvolvendo um trabalho, mas é um trabalho com competência, com qualidade, com responsabilidade, com amorosidade, com afetividade. Então, tudo isso envolve o ser voluntário. Ser voluntário é aprender. É aprender a ser, a conviver, a fazer e aprender a aprender sempre, porque nós estamos nesta busca, porque temos uma incompletude nessa nossa busca de crescimento. Estamos sempre aprendendo com o outro. E aí, nesses objetivos da educação do nosso milênio, nós vamos desenvolvendo essa aprendizagem sendo voluntários e sendo voluntárias. Esse ser voluntário vai nos possibilitando. Olha aqui o que é que a Alicia nos deixa. Que escutar não é sinônimo de ficar em silêncio. Como olhar não é de ter só os olhos abertos. E aí, nesse envolvimento que nós fazemos neste trabalho, nós vamos aprendendo a modificar-se e a modificar tantas situações, sem a pretensão de ser salvador da pátria. Não é isso, não é salvar, mas é estar contribuindo dentro das nossas possibilidades como um sujeito que vai melhorar, que vai desenvolver mais ainda essa sociedade que precisa de cada um e de cada uma de nós. Ficamos aqui com as reflexões que é: sou voluntário. Para que viemos para o trabalho do ser voluntário? Cada um aqui vai responder dentro de si mesma, dentro de si mesmo. Qual é mesmo a nossa função sendo voluntários e sendo voluntárias? Por que precisamos pensar juntos e agir como um conjunto, como uma equipe? Porque é impossível ser feliz sozinha. É preciso dar as mãos. E do que todos precisamos cuidar. São questionamentos que estão lá no livro A Psicopedagogia e o Momento do Aprender, de Laura Montserrat Barbosa, que fica para a nossa reflexão nesse dia, nessa data que estamos aqui pensando, refletindo sobre ser voluntário. Para dar continuidade, nós vamos convidar Mônica Pagel, que é presidente da BPPRS, também faz parte da Comissão de Projetos Sociais da Associação Brasileira de Psicopedagogia, para falar em autoria. Muito obrigada, Joanice. Então, é um prazer estar aqui, né, e falando de um tema que nos é tão caro,
que é a questão do voluntariado, né? E o quanto nós nos envolvemos ou não, né, com esse tipo de atividade. E eu fiquei pensando o que, né, dentre tantas coisas é importante a gente refletir. Eu fiquei, né, eu trago o tema da autoria, porque eu acho que a autoria é algo assim bastante valioso para a nossa profissão, para esse lugar, né, de psicopedagogo e que se aventura, né, num voluntariado. Então, na sequência, né, na sequência da apresentação, eu trago aqui um recortezinho do livro Idiomas do Aprendente, que diz: fazer-se um ser aprendente é transviver do que se aprende, sustentar-se de seus frutos, nomear-se como identidade pessoal na construção do próprio sonho e universal em suas compartições com o sonho de outros. Então, acho que é bem importante, né, nós olharmos o quanto esse trabalho ele é algo da ordem particular, individual, porque diz da decisão de cada um, mas também algo do coletivo, né? Algo de um sonho compartilhado, de um olhar para uma sociedade que a gente investe, que a gente deseja. Para falar um pouquinho sobre a autoria, eu escolhi algo assim bem de uma experiência particular, né? Para fazer essa reflexão. Bom, nós ocupamos diferentes lugares objetivos, isso é da Alicia, né? Lugar de filho, filha, aluno, aluna, irmão, irmã, amigo, amiga, professor e professora, entre muitos outros. Mas o nosso desafio, independente desses lugares objetivos, é como subjetivamente nós conseguimos nos colocar, né? Como essa nossa possibilidade de olhar o outro e de aprender com o outro, como a Joanice trouxe, né? Esse aprender com o outro, essa possibilidade de nos colocarmos e nos darmos conta do nosso não saber, da nossa ignorância e da nossa possibilidade de olhar para esse outro e nos perguntarmos e aprender com ele. Então, eu penso que o voluntariado, ele nos traz, né, essa possibilidade ímpar, né, entre outras funções que a gente ocupa, de podermos nos situar como alguém que pode aprender com o outro, lidando, né, com a nossa própria incompletude, com as nossas próprias, com os nossos limites do saber. Para isso, para falar disso, eu escolhi uma experiência que eu vivenciei e que para mim foi muito desafiadora, né? E eu trago aqui para compartilhar com vocês do como eu fui me colocando nesse lugar e por que eu trago essa reflexão. E eu trago aqui, então, uma conversa com o Joãozinho. Uma primeira conversa, né, com um menino que se depara, então, com um trabalho psicopedagógico. E eu, num dos momentos com ele, eu pergunto para o Joãozinho: você pode ler para mim? E ele diz: eu não posso. Por que você não pode? E ele me responde: porque meus joelhos doem. Ah, isso me deixou assim, não estava, né, no script, não estava combinado, não estava no que eu já tinha estudado, e o Joãozinho me surpreende, me impacta, mexe comigo. E eu saio, muito mais do que dando respostas para o Joãozinho, eu saio me perguntando: o que tem esse menino, né? Os joelhos doem, será que ele tem algum problema orgânico? Será que ele está com problema de saúde nas articulações? Me fiz várias perguntas, mas eu não entendi. E eu me perguntei, me coloquei nessa posição, né? Daquele que pergunta porque quer saber. E aí eu sigo em outros momentos e me encontro com o Joãozinho novamente. Na minha segunda conversa, eu pergunto: você me falou que os seus joelhos doem e por isso não podes ler para mim. Eu não entendi, João. Podes me explicar? E aí segue a nossa conversa. E ele diz: eu fico nervoso, porque eu não sei ler, então fico tremendo e meus joelhos doem. E aí eu olho para o Joãozinho, que era um menino bem magrinho, né? E realmente, né, com o livro na mão,
ele estava tremendo e ele batia os joelhinhos quando tremia, e os joelhinhos doem. Então, o significado disso, ele me foi sendo ensinado por esse menino. E aí a gente segue. Não sabes ler? E ele responde, não, todos já falaram que eu não sei ler. E eu pergunto, quem falou, João? A minha professora e a minha mãe. E aí eu fui atrás um pouco da história do Joãozinho, da história escolar, da história familiar, como é, né, a nossa ação, tentar entender esse processo, entender o sentido, os significados para ele, né, do ler. E a gente segue, então, na sequência, né, eu vou ver como é que a escola, então, vai lidando com essa questão e quais as palavras vão sendo usadas ao Joãozinho, né? Por que ele diz, né, que a professora falou para ele que ele não sabe ler e escrever? E aí eu vou ver lá nas avaliações dele escolares, ano após ano, entre muitas coisas que apareciam, quando se referia à questão da leitura e escrita, algo era recorrente, que era, não sabe ler e escrever. Precisa, então, ler e escrever mais em casa. Ano 1, ano 2, ano 3 e ano 4. E o Joãozinho vai sendo marcado pelas palavras que vão constituindo. Até que, conversando com a mãe, eu escuto, meu filho não sabe ler e escrever. Precisa ler e escrever mais em casa. E a professora, né, na época que acompanhava o Joãozinho, se surpreende com essa história escolar. Eram boas professoras, tá? Isso que eu quero deixar claro, boas professoras e uma boa escola. E daí a professora atual se surpreende dizendo, né, que vai ver a sua própria avaliação. E ela se choca quando ela diz, eu escrevi, não sabe ler e escrever e precisa ler e escrever mais em casa. E ela vai repetindo essa história sem se dar conta do quanto a palavra constitui o sujeito e o quanto esse sujeito precisa de um olhar. Sigo, então, em contato com o Joãozinho, né? E na sequência, na nossa conversa, eu pergunto, podes me mostrar o que você sabe? Surpreso, ele responde, as letras, meu nome, o nome da minha mãe, a história do livro que a professora leu e sei contar histórias. Ninguém perguntou antes. Aí eu convido o Joãozinho. Vamos mostrar para a professora e para a sua mãe que você já sabe? E assim a gente dá sequência, né, no trabalho psicopedagógico com o Joãozinho, que era um menino atendido, né, através do voluntariado, que muito provavelmente não teria acesso, né, a um trabalho nessa área psicopedagógica e que pudesse dar sustentação através da palavra e reconhecimento e validação daquilo que, na verdade, quem sabia era o João. E a gente se aventura, né, a contar para a professora, mostrar para a mãe, ele precisando inicialmente com o apoio, né, do trabalho psicopedagógico, ele se aventura e mostra, né, se autoriza a mostrar aquilo que ele sabe, porque na verdade ele sabia muitas coisas de leitura e escrita, né, que não eram vistas, que não eram olhadas, e todos vão se surpreendendo, se perguntando a respeito do Joãozinho, a respeito do que efetivamente o Joãozinho sabe, né? Continuando, nessa história, o que eu vejo é que muito mais eu aprendi com o Joãozinho, nesse lugar, né, de possibilitar um acesso para uma criança, mas poderia ser, né, e a sua família, a sua escola, poderia ser para um outro grupo, enfim, eu me coloquei nessa posição, né, de duvidar quando ele diz, eu não posso ler porque meus joelhos doem. Qual o significado para esse sujeito? E o exercício, né, de me colocar nessa posição, que eu acho que é o nosso grande desafio,
de duvidar, de perguntar e de fazer uma escolha de poder olhar para o Joãozinho e de poder efetivamente escutá-lo. Não no sentido, né, de julgamento, no sentido de, enfim, dar o meu significado, mas de entender o que significa para o João ler e os joelhos doem, né? Só ele poderia me dizer. Então, o meu maior aprendizado, eu acho que é o nosso maior desafio dentro de um voluntariado e de uma prática profissional, é aprender com o outro, aprender com ele para poder ensiná-lo. Porque eu só pude convidá-lo para mostrar. Vamos mostrar para a tua professora e para a tua mãe o que tu sabe, no momento que eu possibilitei essa autoria do Joãozinho, que ele conta, né, a sua própria história a partir dessa experiência. Então, ter autoria, acho que é o desafio, porque cada situação, cada sujeito que passa por nós, cada grupo é diferente, é peculiar e precisa, né, desse olhar que ache interessante o que aquele sujeito, aquele grupo, aquela instituição tem para dizer, que valide, né, que oferte essa palavra de reconhecimento. Então, ter autoria e possibilitar a autoria. E isso, no meu entendimento, leva especialmente a mudanças internas, né? Eu pude ver naquele menino que vivia uma situação de vulnerabilidade social, que não teria possibilidade de ter um atendimento psicopedagógico né, buscando particularmente pela sua situação de vulnerabilidade. Então ele me impacta e ele me leva a uma mudança interna, e isso que pode levar às mudanças externas, outras estratégias, outras metodologias, outra forma de ajudar a escrever a história desse menino e a ler a história desse menino e daqueles que passam pela gente. Então, né, no meu entendimento, a reflexão que eu gostaria de deixar é que a psicopedagogia, através do voluntariado, né, ela possibilita, né, que muitos sujeitos tenham, em situação de vulnerabilidade, tenham acesso à psicopedagogia, mudando, né, essas vidas, ou contribuindo, né, para essas vidas, e que o voluntariado, na perspectiva psicopedagógica, abre a possibilidade de autorias, de autoria do outro e da autoria do próprio voluntário. Então, me inspiro, né, nessa fala, no livro, nas ideias, em algumas ideias do Idiomas do Aprendente, na qual eu sempre procuro articular, traduzindo, né, qual o significado que tem para mim. E finalizo, então, agradecendo, né, e a atenção de vocês por ouvirem essa história, que é uma história muito simples, mas que para mim foi muito marcante, e eu acho que pode contribuir para a nossa reflexão, qual o espaço do voluntariado na nossa vida. E eu passo de imediato, então, para a nossa querida Rebeca Lechner, presidente da Seção São Paulo, que vai falar, então, desses desafios do voluntariado. Muito obrigada, seria essa a minha contribuição. Obrigada, Mônica. Vai ser difícil falar depois de você, porque eu acho que você sensibilizou a gente. Muito bom. Eu venho falar de um aspecto importante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que são os desafios. Deixa eu colocar aqui. Está dando para ver? Sim. Tá? Do desenvolvimento do trabalho voluntário. Um pouco menos poético, Mônica, mas um pouco mais objetivo, menos reflexivo, mas eu quero trazer instigar algumas questões. Acho que é muito importante, quando a gente faz um trabalho voluntário, pensar quem é o voluntário. E, nesse sentido, a gente pensa no trabalho social, dos projetos sociais da BPP, quem são os voluntários? Os voluntários só são os psicopedagogos que atendem as crianças dos projetos?
Na verdade, somos todos nós. Todo o trabalho da BPP é um trabalho voluntário, né? Eu acho que a gente está celebrando aqui o nosso trabalho também, né? Que ninguém, os gestores da BPP são todos voluntários. Então, quando a gente pensa no voluntariado, quando a gente pensa no projeto social, a gente tem que pensar de um modo maior, amplo, porque o trabalho social precisa de uma estrutura e precisa de uma obra, né? Ele precisa ser criado através dos gestores que propiciam esse trabalho, dos supervisores que vão supervisionar os associados voluntários e da diretoria executiva, que dá o suporte para o trabalho social, que dá suporte para os projetos sociais. Nesse sentido, quais são os desafios para cada um desses atores dos projetos sociais? É muito importante, quando a gente pensa nos projetos sociais, no voluntariado, que, a princípio, a gente precisa desenvolver uma pesquisa. Muitas vezes... Opa, tem um som aberto. Muitas vezes a gente recebe uma solicitação de um voluntário querendo trabalhar, ou numa ONG querendo criar um projeto. Mas antes de criar um projeto social, a gente precisa desenvolver uma pesquisa, saber se existe demanda. Se é um pouco o que a Mônica falou, né? Ouvir a comunidade, ouvir quem precisa de fato e o que é preciso fazer. A gente pode ter uma ideia importante, interessante de ação social, mas será que corresponde à necessidade daquela comunidade? Será que corresponde às necessidades daquela população? Para isso, a gente, além de fazer essa pesquisa, a gente precisa criar indicadores. Indicadores, se é necessário, o que é necessário fazer, refletir sobre a sustentabilidade desse projeto, é viável, não é? Como que a gente vai viabilizar essa ação voluntária, né? Como a gente vai chegar no nosso ator principal, né? Como que a gente vai poder realizar essa ação social? E aí sim, refletindo, se existe possibilidade, se existe sustentabilidade, se eu consigo manejar esse projeto, aí sim eu entro e realizo um diagnóstico. E no diagnóstico a gente determina o que é necessário e o que é possível fazer. Os gestores têm que viabilizar as ações necessárias para a implantação desse projeto, disponibilizar meios e a logística para esse projeto funcionar. Não adianta ficar só o desejo, a gente tem que botar em prática. E dar suporte a todos os envolvidos. Dar suporte aos envolvidos dar suporte para os supervisores, dar suporte para os psicopedagogos, dar suporte para a secretaria. Todo mundo tem que estar sincronizado neste projeto. E é também papel dos gestores promover parcerias. E, nesse sentido, os projetos sociais da BPP promovem parcerias com instituições, com abrigos, com escolas, com ONGs, com casa de idosos, com vários segmentos da sociedade. Esse é o papel dos gestores dos projetos. Agora vamos falar um pouco do supervisor. Em geral, a gente aconselha que os supervisores dos projetos sociais sejam associados titulares, ou seja, associados que têm uma bagagem maior, que têm um reconhecimento da própria BPP,
que tenham experiência para, junto com o seu supervisionando, dar suporte, refletir as causas da demanda, da não aprendizagem, relacionar dados importantes da história desses indivíduos, escolher os melhores instrumentos de avaliação e intervenção junto com o seu supervisionando, orientar na elaboração dos informativos psicopedagógicos, como encaminhamento, e também com encaminhamentos e sugestões de intervenção. Então, é um trabalho, é um projeto mesmo. Dar suporte prático para esse supervisionando e estabelecer uma rotina de supervisões sistemáticas. Não são algumas supervisões, não. A gente tem que estabelecer um cronograma real. Quantas supervisões mensais, qual é a assiduidade. Da mesma forma que um psicopedagogo atende uma criança, ou um supervisor faz supervisão com um supervisionante pagante, é importante que esse supervisor leve a sério essa supervisão e tenha essa sistematização. Então, é importante estabelecer essa rotina de supervisão. Como também solicitar a documentação do caso. E são várias documentações. A Comissão de Projetos Sociais da BPP já tem vários documentos, os documentos que vão para a escola, os documentos de autorização de uso de imagem, o termo de responsabilidade do voluntariado. Existem vários documentos e a gente precisa ter essa documentação guardada, como também esses informes do trabalho realizado. E aí eu chego no outro voluntário, que é o psicopedagogo que atende essas crianças. Quando o voluntário psicopedagogo assume um projeto social, ele tem que ter uma postura ética, ele tem que ter um respeito ao aluno que ele vai pegar, ao estudante, à criança que ele vai pegar. A gente sempre diz que a gente tem que assumir uma postura ética de acordo com o Código de Ética da Psicopedagogia. É importante que esse psicopedagogo frequente as supervisões, esteja presente nas supervisões quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, de acordo com o que o projeto estipula. Junto com o supervisor, ele vai aprender a estudar o caso, mas é muito importante que esse psicopedagogo estude profundamente as questões que aparecem nesses casos. É justamente no projeto social que a gente se depara com questões inusitadas, questões diferentes. No trabalho social que a gente se depara com transtornos e questões numa dinâmica muito diferente das encontradas nas escolas particulares ou no trabalho clínico convencional. É importante para esse psicopedagogo criar uma rotina de registros, aprender a fazer um diário de bordo, a criar relatórios das ações realizadas. E tem uma questão que é muito cara para mim, e eu acho que para todas nós do projeto social, que é encarar o projeto social da mesma forma que você encara seu trabalho oficial, vamos dizer assim. Não discriminar o atendimento pago do não pago. Não abandonar o caso. Às vezes o voluntário dá-se o tempo, né, Janice, como você falou, né? Que tempo que eu tenho, que tempo que eu posso dar. E aí aparece alguma coisa importante e eu não vou poder continuar no projeto social. Como é que faz? Né? A gente não pode abandonar um caso, ainda mais um caso de projeto social, onde a maioria das crianças tem uma demanda tão grande e uma falta tão grande. Então,
ser abandonado de novo é muito prejudicial. Então, trabalhar com o supervisor, como fazer esse remanejamento, esse desmame ou esse desligamento. Eu acho que é importante trabalhar isso e a responsabilidade de arcar com um trabalho, com uma pessoa que precisa do atendimento. Tem que ser levado muito a sério. É um trabalho muito sério. Por outro lado, o voluntário psicopedagogo vai ganhar muito nesse trabalho, porque ele vai desenvolver uma comunicação ativa, com linguagem adequada, vai poder realizar a interface com diferentes atores envolvidos no projeto. Muitas vezes o psicopedagogo iniciante, que está iniciando sua carreira, não sabe como se comportar numa reunião ou como conversar numa escola. É a grande oportunidade dele começar a fazer esse network. É o troco, né, de quem troca. Você aprende no projeto social, como a Mônica mostrou, e aí essa dimensão do trabalho se multiplica, porque no caso, por exemplo, da Mônica, de conversar com a professora, de conversar com a família, você desenvolve uma comunicação onde você se reconhece e os outros te reconhecem como profissional. Também, nesse trabalho, é importante que o psicopedagogo promova entrevistas devolutivas, tanto com a família, quanto com a escola e com outros profissionais que atuam no caso. E aprender a escrever os informes. Então, para um psicopedagogo iniciante, o trabalho social é muito interessante, é muita aprendizagem, né? A gente aprende muito no trabalho social. E, por fim, deixa eu mudar aqui. E não menos importante, como todo trabalho sério, a ação voluntária exige compromisso, responsabilidades. Responsabilidade moral diante das instituições, dos educadores, das crianças e adolescentes e das famílias. Responsabilidade ética, porque representamos uma instituição que é a BPP. E responsabilidade profissional, porque representamos uma categoria de profissionais, né? A gente está levando a psicopedagogia para outras instituições. E aí é o convite que eu faço para todos que estão nos ouvindo, que sejam voluntários, conheçam os projetos sociais da BPP, entrem no site da BPP, entrem no mapinha do Brasil, encontre o seu estado, veja qual é o projeto social do seu estado. A gente tem vários projetos, tem projetos que já debutaram, que já tiveram, são adultos já, né? Existem vários projetos, então sejam voluntários, compartilhe conosco esse aprendizado. E eu vou passar agora a palavra para a Ana Luísa Sampod Feitosa, que ela vai falar de sensibilização. Obrigada a todos. Então, obrigada, Rebeca. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria imensa, né, compartilhar esse momento aqui com vocês. E depois da gente ouvir tantas coisas bonitas, né? A Marisa, com essa sua acolhida tão calorosa, e a Maria Alice falando sobre os projetos de vida, a Joanice falando sobre o ser voluntário, a Mônica falando sobre autoria, a Rebeca agora nos falando sobre os desafios. Eu venho trazer para vocês uma reflexão e eu gostaria que a gente fizesse uma rápida reflexão. É uma frasezinha no próximo slide, e aí ela diz assim:
Na frase diz assim, vamos lá. No próximo slide. Quando somos bons para os outros, somos melhores para nós mesmos. Fazer o bem ao próximo nos faz bem. Então, essa reflexão que nós voluntários exercitamos constantemente em nossas vivências. Não é verdade, meninas? Nas nossas vivências, nos projetos que a gente atua, esse é um exercício constante que nós fazemos. E no slide seguinte, que ainda não está aparecendo aqui, a gente pode colocar o slide 3 agora, é um poeminha, que nesse poema ele vem dizendo assim: ela olhou pela janela e viu um anjo. Ela olhou pela janela e viu a solidariedade. Ela olhou pela janela e viu um sonho. Ela olhou pela janela e viu a esperança. Ela olhou pela janela e viu seu mundo preto e branco se tornar colorido. E aí, quando a gente para refletir, né, sobre esse poeminha, a gente pensa que ele vale para os dois lados, porque tanto para os voluntários, como também para os beneficiados, pois é tão gratificante e engrandecedor ser um voluntário, não é verdade? Nos faz sentir plenos. Eu acredito tanto para quem é atendido, como para quem também está fazendo esse trabalho, a sensação é a mesma. E aí, para finalizar essa sensibilização, eu gostaria de compartilhar com vocês um videozinho para que a gente possa, nesse momento, pensar, né, em todos os aspectos da nossa vida que a gente pode ser um voluntário e como isso pode tornar a nossa vida e a vida do outro mais feliz. E a seguir, eu passo a palavra para a Marisa, depois do videozinho. Obrigada, Joanice. Zé.
Ser voluntário é demonstrar amor incondicional pelo outro. Obrigada a todos. Maravilha. Boa noite mais uma vez a todas, todos e todas que estão aqui hoje. Eu tenho uma imensa satisfação em estar aqui, ver e acompanhar o trabalho dessa comissão, uma comissão que foi crescendo, né? Eu diria uma palavra que talvez possa parecer inconveniente, mas foi crescendo assustadoramente ao longo dessa gestão, né? Trazendo vocês todos que estão aqui agora, né? Para acompanhar as apresentações, as reflexões, a razão, né, pela qual nós devemos ter orgulho de sermos voluntários, né? Voluntários na BPP, para a BPP, para o desenvolvimento da nossa profissão, para o reconhecimento e visibilidade da nossa profissão. E os projetos sociais que estão aí a cargo desse grupo maravilhoso, né, que tem só uma parte aqui representando, então a Rebeca, a Mônica, a Joanice, a Maria Alice e a Ana Luísa, são uma parte de uma comissão que vem trabalhando com muito afinco no desenvolvimento de ampliação, né, de ações sociais pela ABPP. Nós tivemos anos atípicos desde do início da nossa gestão, a questão da Covid, do isolamento social, prejudicaram muito, né, o desenvolvimento dessas ações voluntárias, pela própria natureza da questão em jogo e do isolamento social, mas mesmo assim, o grupo não arrefeceu, o grupo se manteve estudando, convocando vocês, né, buscando no voluntariado da ABPP o aprofundamento da razão de sermos voluntários dentro dos projetos sociais, né, reforçando a possibilidade de levar a psicopedagogia, principalmente para crianças, adolescentes, adultos, enfim, né, pessoas da terceira idade, que pouco têm possibilidade de acesso a esse tipo de serviço, né? Eu não sei se a Joanice tem o nosso mapinha, se tiver, eu gostaria que você colocasse, para que a gente, apesar, né, das grandes dificuldades, como eu vinha dizendo, mas a gente tem 20 unidades, né, dentro da ABPP, e nas 20 unidades a gente vê um pouco do desenvolvimento e da presença aí, de projetos sociais, alguns mais avançados, né, sem dúvida nenhuma. O Lumiar, da Seção Ceará, é o grande incentivador dessas ações sociais da BPP, o desenvolvimento que o Lumiar atingiu, a estruturação, a organização, né, os desdobramentos, o cuidado, a formação, a fundamentação teórica, a sensibilização. Então, tudo isso que acompanha o preparo das equipes, né, dentro dos projetos sociais, tem, sem dúvida nenhuma, como inspirador o projeto Lumiar, que sem dúvida, né, o nosso grande modelo de atuação profissional dentro do voluntariado, dentro dessas ações da psicopedagogia levadas aí para inúmeros contextos, né? Contextos em parceria com outras instituições, escolas,
instituições e entidades do setor público, do setor privado, né? Então, nesse sentido, não tem, Joanice, o mapinha? Tem, estou procurando aqui, vai falando. Ah, não, tudo bem, tá bom, tá. Então, eu quero, nesse momento, agradecer, tá? Então, a minha fala, que ficou aqui para o finzinho dessa live hoje, é de agradecimento, primeiro, a essa comissão, que mantém, né, uma garra, apesar de todas as dificuldades, no incentivo, no estímulo, na orientação, na busca de esclarecimentos e diretrizes, enfim, para as ações sociais. E o segundo agradecimento, sem dúvida nenhuma, para todas e todos vocês que são voluntários dos projetos sociais da BPP, né? Como já foi dito desde o início pela Maria Alice, Joanice, a Mônica e a Rebeca, e a Ana, que termina dizendo, né, do quanto se cresce, né, sendo voluntário dentro de um projeto social, mas esse voluntariado, ele passa, sem dúvida nenhuma, por uma questão primeiro, de doação, né? É uma doação incondicional, é uma doação pessoal, é um reconhecimento, né, de que, como diz a Maria Alice lá no início, de que a gente tem coisas nossas, né, sobrando para serem dadas, para serem doadas, para serem colocadas em benefício e em favor e a serviço do desenvolvimento do outro, tá? Então, os grandes princípios, né, que regem a ação voluntária, sem dúvida nenhuma, eu destacaria primeiro a solidariedade, segundo, a participação, terceiro, a cooperação, quarto, a complementaridade, tá? Muito importante, a gratuidade dessas ações, a responsabilidade e a convergência.